terminando o segundo dos temas a respeito da virtude da fortaleza. E por outro lado, se opondo a ela, a força do erro. Porque o erro hoje tem tanta força a ponto de realmente seduzir e levar à diminuição da fortaleza, da virtude da fortaleza naqueles que deviam tê-la para resistir fortes na fé. O erro é forte. Bom, assim mesmo o erro não deveria dar força nenhuma, porque o erro é fruto de uma debilidade do espírito. Só que essa debilidade é influenciada frequentemente por uma ou mais paixões, e estas podem ser fortíssimas por causa justamente do desastre inicial da história humana, né? Por causa do pecado original, por causa toda essa desordem que o pecado causou em nós. Então as paixões tomam grande força, a ponto de justamente o ser humano tomar suas próprias paixões como a realidade. O desenvolvimento, o desenrolar da filosofia moderna, a partir do século XV, XVI sobretudo, ele é uma prova disso, como os seres humanos são levados pelas suas impressões subjetivas e elaboram isso como uma filosofia, de tal maneira que não se pode dizer que exista uma filosofia moderna, mas que existem filosofias modernas, já que cada filosofia se identifica com o filósofo. Ele elabora aquilo de acordo com as impressões que ele tem. E justamente essas paixões favorecem o ser humano, favorecem a parte sensível, né? E com isso ele se apega àquilo ali e despreza as coisas mais elevadas, e isso lhe dá força, porque é uma energia. A longo prazo isso vai lhe fazer mal, mas nos momentos, né, isso lhe dá força. Como consequência, ele se apega de uma maneira fora do comum a este mundo. Os erros nos quais ele vive, ele reforça esses erros e ele se aprofunda naquela vida de erro, de pecado, né? E isso lhe dá uma tenacidade impressionante. Sim. A tenacidade dos pecadores. Tenacidade dos pecadores. Uma vez pessoa amiga lá do mosteiro, que é enfermeiro em pronto-socorro de hospital, então acostumado com as tragédias, né? E ele dizia a impressão que ele tinha. Ele achava impressionante a resistência dos criminosos. Chegava criminoso lá, você olhava assim, morto, crivado de balas, agonizando praticamente, e não morria não. Enquanto que uma pessoa honesta, uma pessoa direita, tomava um tiro e morria. Mas o criminoso não. O criminoso não morria. Ele ficava impressionado, ele não sabia explicar isso. Isso é uma declaração de experiência, de anos. Ele trabalha naquilo, ele vê aquilo todo dia. Ele ficava impressionado. Um criminoso para morrer não é brincadeira. Ele tiro, e sangra, ele ainda aguenta. Enquanto que uma pessoa honesta, uma pessoa direita, uma pessoa de tal, ele morre rápido. E conversando com isso com um médico, ele disse, olha, o caso mais impressionante que eu vi foi o seguinte. Uma pessoa chegou, ele trabalha em UTI, estava um na UTI que certamente era, segundo todas as aparências, um marginal. Tinha levado 3 tiros na cabeça. Tinha até perdido um olho, não sei se entrou por aqui, sei lá. Fala que tinha 3 tiros na cabeça.
Então estava ali em coma. E ele, os outros médicos diziam, se fosse aqui na Europa, se fosse na Europa, se fazia eutanásia, não sei o quê, porque, não sei o quê. E não sei como é que foi, decidiram que tinham que tirar os aparelhos, porque ele só estava vivo por causa dos aparelhos. Decidiram lá, não sei. Então, tiraram os aparelhos, então, desligaram. Sabe o que aconteceu? O marginal abriu os olhos, se levantou e saiu andando. Pode acreditar. E ainda saiu, né? Bom, me deu 3 tiros na cabeça, me disse, quando eu puder eu me vingar, não sei o que, eu já vou pegar o sujeito que tinha dado os tiros nele. Né? 3 tiros na cabeça, me atrapalhado. Se levantou e saiu andando. Impressionante. Que tenacidade. A tenacidade dos maus, a tenacidade dos que vivem no pecado. É impressionante. Como eles aguentam situações, né? Situações impressionantes. E isso até pode ser até um exemplo para nós, vendo não só os maus, mas mesmo os que, bem, são pecadores, mas não são pessoas, não são criminosos. Mas esse pessoal, por exemplo, que na guerra, certas histórias de guerra são impressionantes. Pessoas que passaram por resistências, por situações impressionantes por exemplo, soldados lá na invasão da Rússia. Eles passavam na região da Ucrânia no verão, depois iam parar lá perto de Moscou no inverno. Então eles enfrentavam temperaturas de 40 graus acima de zero e depois temperaturas de 50 graus abaixo de zero. Praticamente com a mesma veste. Um contraste de quase 100 graus. Impressionante. Eles estavam lá, andando, marchando, centenas de quilômetros, lutando, matando, morrendo. Pessoas que certamente não tinham lá grande religião, né? Não eram marginais, não eram criminosos, mas não eram pessoas do mundo, não eram pessoas certamente com grande. E quando a gente vê o que Jacinta dizia, né, a respeito da Segunda Guerra Mundial, né, dizia, você viu aquela gente lutando, e morrendo, e quase todo mundo indo para o inferno. Que mostra que não era lá gente muito devota, né? Mas estavam ali sofrendo e passando aquelas privações e demonstrando aquela tenacidade daquelas pessoas que estão naquela situação. Então, o erro, o mal, dá realmente uma força. O ser humano adquire a sua paixão, perseguindo aquele bem falso, aquela miragem, aquelas promessas falsas, ele ganha força, pelo menos durante algum tempo, ele realmente demonstra tenacidade na busca daquelas coisas, das coisas do mundo em geral. E além disso, há um fator mais importante ainda. É que não podemos nos esquecer daquele que se disfarça em anjo de luz. A verdade sempre se compara com a luz. É o que ilumina o nosso intelecto. Mas o demônio se disfarça em anjo da luz. E que luz é esta? Não pode ser a luz da verdade. Não há verdade nele. Essa verdade, a verdade resplandece pela conformidade do nosso intelecto com a coisa conhecida. Esta luz, a luz do anjo do demônio que se disfarça em anjo de luz, esta luz vem do fogo das paixões, que se sutilizam e sublimam ao tomar uma roupagem intelectual. Justamente o demônio se disfarça em anjo de luz, e essa luz é o fogo das paixões, as paixões que ele começa a atiçar no ser humano, só que essas paixões são sublimadas, sutilizadas por uma roupagem intelectual, às vezes muito possante, que dá uma impressão muito grande.
Notem, por exemplo, a comparação entre a filosofia moderna, sobretudo a mais recente, de origem alemã, com a filosofia escolástica. A filosofia escolástica, o primeiro contato que a gente tem, dá uma impressão de simplicidade. Bom, eu não digo que alguém vai começar a ler a Suma Teológica e vai entender tudo, mas se ele começa a entender alguns princípios, ele vê que aquilo tem um valor de verdade. Né? Enquanto que a filosofia moderna é o contrário. Você começa a ler, é aquela coisa empolada, você não entende nada. Então, quando você pergunta o que é aquilo, não, o professor diz, não, que você ainda não entende, não alcança. Então, você se sente humilhado e vai tentar se esforçar até entender aquilo. Porque aí já a humildade é mexida, né? O orgulho começa. Então, a pessoa vai tentar entender aquele negócio. E quando começa... E se você chegar um dia, tiver a graça de compreender o que é filosofia, essa filosofia, você vai ver que não tem nada. É como uma laranja peca, como diz o povo, né? Quer dizer, o negócio todo inchado e você começa a espremer, não sai nada. Não tem suco nenhum ali. Só tem aparência grande, mas não tem nada ali dentro. Parece com um teorema que dizem um dia, apareceu era um alemão, um matemático alemão aqui no Brasil, com um teorema que ninguém resolvia. Ele ia nos lugares fazendo conferências, explicando e tal, e ninguém conseguia achar a solução do problema. Até que apareceu um brasileiro de muita cabeça que pegou, queimou as pestanas e estudou o teorema, depois chegou à conclusão, esse teorema não tem solução. E foi falar com o alemão, o professor alemão. Aqui, ó, eu me esforcei nisso, esse teorema não tem solução. E o alemão chegou para ele, não tem mesmo não. Era um charlatão que estava aqui e ali. A filosofia moderna é isso. Ela dá uma impressão de coisa, a pessoa vê aqueles termos empolados, isso, aquilo, mas não tem fundamento. Então, mas é uma roupagem intelectual muito possante, aparentemente, que justamente esconde o fogo das paixões. Mas esconde de uma maneira muito insinuante. É como as roupas ruins. A roupa boa era para justamente esconder o corpo humano e dar uma melhor apresentação. A roupa como ela deve ser. Né? A roupa da mulher como deve ser. Né? Deve ser só as mãos, os pés, a cabeça, como se diz a regra da boa veste, mas as roupas de hoje das mulheres, todo mundo sabe. É só não é para encobrir o corpo, mas para insinuar o corpo. Então, a roupagem intelectual do erro, quando o Satã se disfarça em anjo de luz, essa roupagem é ela insinua a paixão. Ela não encobre a paixão. Encobre mais ou menos, mas ela insinua a paixão. E é uma coisa interessante ver também como os que caem nesses erros, sobretudo nesses erros mais sutis dessas filosofias, dessas teologias que decorrem disso, decorrem da filosofia. Né? O problema da teologia moderna é um problema de filosofia, não é um problema de teologia, é um problema de título. É um problema de teologia, mas enquanto que decorre de um problema de um filosófico. Então, se formos olhar os personagens, os grandes teólogos e filósofos modernos, a gente vê isso, esse aspecto da paixão muito forte. Os primeiros ainda tinham aquela formação ascética, eram católicos, etc., mas logo depois a coisa foi descendo. Né? E hoje a gente vê, até na igreja, os teólogos modernos, e quando a gente vai vasculhar a vida, o padre Vida fez alguns estudos aí, e ele descobre coisas impressionantes. Como o príncipe dos teólogos modernos, que era Karl Rahner, né? E que se descobriu que durante o Concílio Vaticano II, onde ele foi o grande orientador dos progressistas, o próprio Congar disse, não sei se ele estava com inveja, né? Que o Rahner, ele é que descreve que o Rahner disse uma coisa, acabou, todo mundo aceitava.
porque justamente os bispos alemães estavam submissos a ele. Como os bispos alemães do reino controlavam a Assembleia, então, quem convencesse os bispos alemães, convencia o resto. Ora, quem convencia os alemães era um teólogo que orientava, e era Hahn. Havia caso de um bispo chegar e perguntar o que você disse, Hahn, para ele dizer o que ele achava, e ele chegava, tomava o microfone. Ele só tinha um microfone para ele nas reuniões, praticamente, nas reuniões fora do concílio, né? Porque no concílio não falava, mas debaixo do pano, ocultamente. Então ele tinha um microfone só para ele, e ele pegava e falava, acabou a história, todo mundo ia atrás. Praticamente a opinião dele prevalecia. Pois bem, durante mesmo o concílio, se descobriu que ele trocava cartas com uma certa viúva, de um grande músico lá, que parece também essa viúva também não tinha uma vida lá muito correta, bom, e trocava cartas que eram cartas de amor, praticamente. Muitas cartas. Chegava a escrever 3 cartas por dia. Naquele tempo não tinha e-mail, né? Então era carta que escrevia, 3 cartas por dia. Quer dizer, cartas que eram cartas de amor, cartas de paixão. Enquanto ele orientava os padres do concílio, os padres progressistas. Vejam só. Quem já teve a oportunidade de ler qualquer coisa de Hahn, é um negócio brumoso demais, é uma armadura intelectual. No entanto, é um gênio, no sentido que o sujeito tem uma capacidade intelectual muito grande, porém, uma intelectualidade que encobre o fundo, que é um fundo de paixão. E disso nós vemos realmente a influência do demônio, que justamente insufla essa teimosia, essa força intelectual, esta capacidade de seduzir nos maus, nos hereges, nos que não estão do lado de Nosso Senhor. Porque, de fato, são 2 corpos místicos. O primeiro corpo místico de Nosso Senhor é a igreja. O segundo corpo místico, entre aspas, é a besta. Então, mas há uma diferença nos chefes, uma diferença profunda. Porque o primeiro chefe, Nosso Senhor Jesus Cristo, ele se manifestou primeiro. Ele apareceu entre nós há 2000 anos. O segundo ainda não se manifestou, que é o anticristo. Este não se manifestará no fim dos tempos, mas bem adiante. Ainda não se manifestou. É como 2 gêmeos, um nasce primeiro a cabeça, depois nasce bem, primeiro a cabeça, depois os pés, mas o segundo nasce os pés, depois a cabeça. É um nate-morto. E porque justamente o demônio sabe, ele está persuadido da sua derrota. Ele sabe muito bem que ele já está no inferno. Mas os que ele ilude, esses não. Estes acham que vão vencer. Para o demônio, o que importa não é a vitória. Ele não quer a vitória, porque ele sabe que a vitória final ele não tem. Ele não tem nem a vitória final, nem a iniciativa principal. A iniciativa principal é de Nosso Senhor. Ele só vem para atrapalhar. Por isso aqui, o primeiro que veio foi Nosso Senhor Jesus Cristo. Porque depois o demônio começa a enviar seus predecessores, pequenos anticristos, né, que vão atrapalhar, destruir, até a chegada do anticristo. Então, nesse período, haverá altos e baixos, porque Nosso Senhor tomará iniciativas, mas sempre que Nosso Senhor e os seus filhos tomarem iniciativas, o demônio vem depois para atrapalhar. Então, a iniciativa está com Nosso Senhor. E depois, o mais importante, a vitória final está com Nosso Senhor. Faça o que ele quiser fazer, no final, a vitória é de Nosso Senhor. Então, por que tanta destruição da parte do demônio? Justamente porque o demônio ele só pode obter um sucesso fugitivo. Ele sabe que ele não tem a vitória final,
que ele não tem a iniciativa de Nosso Show, então ele só vai atrapalhar. Aí, com a inveja que ele tem de Nosso Show, ele vai querer justamente perder o maior número de almas possível. Ou seja, ter um sucesso fugitivo. Aqui e ali ele vai fazer uma desarrumação, aqui e ali. No entanto, no caso de Nosso Show, a coisa aí muda completamente. Porque Nosso Show, ele quer reinar. Ele quer reinar. Ele não quer um sucesso fugitivo. O reino final será o reino escatológico do final no fim do mundo, em que a figura desse mundo passará e ele reinará sobre todos. Haverá uma unificação entre a parte daqui de baixo, em que nós estamos, e a parte lá de cima do céu, a igreja triunfante. Haverá uma união. No fim do mundo será assim. Mas enquanto o fim do mundo não chega, o que é que há? Há dois andares, né? Digamos assim. Há o mundo daqui, que a gente está aqui lutando, para ver se a gente se salva, e há o mundo dos bem-aventurados, que já estão lá em cima. Lá em cima há um número a preencher, que só Nosso Show sabe. Esperamos, Nosso Show, que tenhamos o nosso lugar lá marcado. Então, é preciso encher, completar. Então ele quer reinar na terra e no céu. Assim na terra como no céu. Ora, no céu, que é o reino definitivo, então ele quer preencher o número dos bem-aventurados. Então, em função disso, ele administra as coisas aqui embaixo. Ele quer que os que estão aqui embaixo passem pelas provações, nós todos aqui, cujo número, cuja qualidade, cuja duração só ele sabe. Ele quer que nós passemos pelas tribulações aqui, a fim de obter a nossa cadeira marcada lá no céu. E é por isso que ele, por assim dizer, diminui a sua força aqui, de tal maneira que há uma espécie de igualdade de condições com a força do demônio, a força do erro. O erro é o instrumento dele. São dois instrumentos privilegiados do demônio. O erro, mentiroso, e a morte. A morte. A morte, os homens fogem, porque todo mundo foge da morte. E é algo que se constata mesmo nas religiões falsas, existem exorcismos. Religiões que cultuam o demônio têm exorcismos. Por quê? Estranho isso. Como é que ele vai exorcizar? Não, mas ele está ligado a um demônio, mas tem outro lá que ele não gosta não. Ele exorciza aquele ali porque aquele é pior. Tem exorcismos. Essas religiões falsas por aí. Então, e já os judeus sabiam que se podia tirar demônios em nome de Beelzebub. Não é verdade? Está lá no Evangelho. Portanto, se eles disseram isso, é que havia algo assim. Quer dizer, exorcismos falsos, mas que davam talvez um certo alívio, sei lá, uma coisa passageira, algum sucesso fugitivo. Assim são as coisas do demônio. E então, justamente, Nosso Show, por assim dizer, reduz, adapta o seu poder aqui na Terra, de tal maneira que há uma certa igualdade com o poder do demônio. E, como consequência, vêm os altos e baixos da história. Os justos serão provados durante a sua vida, a fim de obter o seu lugar marcado no céu. Para que exemplo mais impressionante do que o do justo Jó? Como é que começa o livro de Jó? Os filhos de Deus, no sentido amplo da palavra, se apresentam no trono do Altíssimo e Satanás está lá no meio. Está lá no meio. E começa a discutir com o Nosso Show. É como se realmente Nosso Show, ele mostra justamente isso, Nosso Show adaptando o seu poder em vista da nossa salvação, das nossas provações, a fim de nós obtermos as graças necessárias. Então, Nosso Show, por assim dizer, o que Nosso Show tem que ouvir Satanás? Nada? Claro que não. Nosso Show é Deus, Satanás é o derrotado, já é o derrotado ali.
Mas ele começa a discutir a respeito, nosso Senhor mesmo fala a respeito do justo Jó. Aquele para quem nosso Senhor tem já uma cadeira marcada no céu. E aí Satanás vai querer algum sucesso fugitivo. Não, mas ele está rico, que era, né, na economia do Antigo Testamento, né, as pessoas, a riqueza, muitas vezes era enxergada pelo judeu como um sinal, não necessário, mas um sinal de bênção de Deus. Bom, isso até hoje existe. Mas lá no Antigo Testamento era mais forte. Então, Jó era rico, tinha muitos filhos, vivia tranquilo e era temente a Deus. Então, aí Satanás, que nada. Tire as coisas dele para ver se ele não vai largar de servir o Senhor. Nosso Senhor precisava fazer isso? Não precisava, mas ele achou que na sua inteligência divina, nosso Senhor resolveu justamente ceder isso e dar um espaço a Satanás. Porque no demônio não há nem graça nem verdade. Mas há poderes. Poderes que estão dentro estão evidentemente amarrados por nosso Senhor, mas que nosso Senhor pode permitir, justamente dentro dessa sabedoria dele. Então nosso Senhor permitiu. E aí vai o demônio. E qual foi a consequência para o ser humano? Jó não estava vendo nada, coitado. Estava lá na vida dele tranquilo. O que estava se passando lá no andar superior, né? De repente, o que é que ele viu? Foi aquele desastre, os ladrões, as catástrofes, morreram, perdeu não só a riqueza dele, mas os filhos dele. Os filhos e filhas dele. Que sofrimento. Imagine que sofrimento. Ponha-se aí um pai que perca aí 5, 6 filhos de uma hora para outra. Que sofrimento não vai ser? Não é para desesperar, se diria assim, né? Não é para desesperar. No entanto, a gente tem que enxergar as coisas com a perspectiva para o andar superior, né? Para o mundo sobrenatural. O conselho nosso Senhor permitiu. Satanás pediu, mas nosso Senhor permitiu. Para quê? Para a salvação de Jó. Para o crescimento de Jó. E ficou nisso? Não ficou nisso não. Porque depois Satanás foi de novo. Jó não sabia de nada, coitado. Aceitou tudo. Passou pela aprovação. O Senhor deu, o Senhor tirou, né? Conforme foi do agrado do Senhor. Ele podia esperar, bom, agora depois de uma dessa aí, eu acho que, né? Já tinha que sofrer, o que eu tinha que sofrer, eu sofri. Não, porque lá em cima, no andar superior, Satanás de novo foi, e nós só aceitou. Deixa que eu mexa nele, para ver se mexer nele, porque mexeu só nas coisas em torno dele, que já foi uma grande provação, né? Inclusive provação moral, né? Fortíssima. Mas não, agora ele vai mexer nele mesmo. Pronto. Jó não sabia de nada. No andar superior tinha tudo acertado. De uma hora para outra, uma lepra da cabeça aos pés. É brincadeira? Põe-se um de nós no lugar dele. De uma hora para outra, pegar uma lepra daquelas de cima para baixo, não tem cura, não tem nada. Que provação, meu Deus. Mas tudo nos desígnios de Deus. Tudo aqui. Esse desígnio, o demônio tentando os sucessos fugitivos e nosso Senhor com a iniciativa e com a vitória. E nessa tentativa de atrapalhar, de perder, há uma maneira de agir constante do demônio e que nos ajudará justamente a perceber sua ação nas coisas que ocorrem no mundo, bem como na nossa própria vida, nas nossas tentações, nas nossas queixas, etc., qualquer coisa que possa ocorrer na nossa vida religiosa. Há um modo de agir constante do demônio. Como ele quer atrapalhar, como ele não tem a iniciativa, então o que é que ele procura? Ele procura separar o que Deus uniu e unir o que Deus separou. Escrevam isso, se tiver alguém tiver caderno, é bom ter. Essa é uma lei que a gente constata na história da ação demoníaca. Unir é separar o que Deus uniu. Unir o que Deus separou. O mundo moderno é um retrato disso. Retrato disso, perfeito. Você vê separação onde ele quer unir.
e se vê união falsa, onde Deus quis a separação. A ação revolucionária, ela leva em conta tudo isso. Um pequeno exemplo da história. Certamente os senhores já ouviram falar de Garibaldi, o famoso revolucionário italiano, auto-iniciado da maçonaria dos Carbonários. Né? Garibaldi ficou famosíssimo pela ação que ele teve na destruição dos Estados Pontifícios. Né? Só que pouca gente sabe, espero que aqui no Brasil você saiba mais, né? que antes de fazer as confusões dele na Itália, ele fez confusão aqui no Brasil. Garibaldi esteve aqui no Brasil. Veio aqui enviado, certamente, por gente ligada ao governo inglês, a maçonaria, alta maçonaria, Lord Palmerston. Ele foi enviado aqui ao Brasil com mais alguns, com Zambeccari e outros, para envolver o Bento Gonçalves e tentar um processo de separação do sul do Brasil. Já que, durante toda a monarquia, as forças secretas trabalharam para separar o Brasil. Se não fosse a monarquia, hoje não existiria Brasil. Existiria Bahia, Pernambuco, Minas Gerais, São Paulo, sul do Brasil, mais ou menos, sei lá, as outras regiões iam ficar para quem aparecesse primeiro, porque era nessa base. Eles insuflaram, movimentos separatistas, insuflaram a rivalidade entre brasileiros. Foi o processo que eles conseguiram na América Espanhola. Foi brigando. Faltando briga com isso, aquilo, fazendo briga, foi separando. Tentaram no Brasil a mesma coisa. Tentaram no Brasil. A gente sabe a rivalidade que há, às vezes, entre paulista e mineiro. Rivalidade. Então, eles punham briga entre baiano e pernambucano também. Não se entendem muito, porque o pernambucano é muito e o baiano é mais. Aí nem se entende. Aí botava briga. E entre outros estados, a briga aqui e ali. Esse estado com esse aqui. Então, eles tentaram fazer isso, tentaram separar. Então, nesse processo, Zambeccari e Garibaldi tentaram a revolução, a chamada Farroupilha, no século XIX. Eles tentaram, junto com Bento Gonçalves, que parece que era maçom, todos eles, mas parece que Bento Gonçalves era um maçom de grau mais, não estava no alto. O Garibaldi estava num grau mais elevado. O Bento Gonçalves não queria separação, parece, em princípio. Mas ele percebeu um pouco que estavam realmente separando, então ele não quis saber daquilo. Mas ele foi mais instrumentalizado, o Bento Gonçalves. Mas os principais foram realmente Zambeccari e o Garibaldi. E quando eles viram que eles iam perder, eles, partiram, sumiram. Eram revolucionários internacionais. Bento Gonçalves, que acabou sendo preso, né? Foi levado lá para Salvador, ficou preso naquele forte do mar, né? Aquela estrutura redonda, né? Que tem no mar, que tem um poço de água doce ali dentro, né? Lá em Salvador. Aí ele ficou lá preso. Mas aí a maçonaria de Salvador fez uma arte lá. E ele escapou. A história é curiosa. Eles disseram que ele ia tomar um banho de mar, porque ele estava doente, coitadinho. Aí foi tomar banho de mar, do lado de fora do forte do mar. De hora para outra ele entrou na água, sumiu. Devia ser bom nadador, mergulhador. Aí o pessoal, policial, foram olhar o canhão, né? A pólvora estava molhada. Aí não dá. Aí ele fugiu, desapareceu, foi aparecer lá no Rio Grande do Sul fazendo arte de novo. A maçonaria da Bahia certamente colaborou lá com a do Rio Grande do Sul. Mas os grandes maçons, os grandes iniciados, fugiram, os estrangeiros. E Garibaldi foi parar lá na Itália. Agora, vejam bem, o que ele procurava aqui no Brasil? Separar. Separar o que Deus uniu. O Brasil, uma monarquia de direito divino, cujo monarca era sagrado, né? Tinha aquela cerimônia da sagração do monarca. Era algo reconhecido realmente pela igreja. Era uma monarquia querida por Nosso Senhor. Então ele procurou separar, quebrar. Foi para a Itália. O que ele fez? A unificação italiana. Compreendem? O contrário. Porque na Itália havia o reino das duas Sicílias,
O reino de Nápoles, que era um dos mais importantes da Europa. Dizem que tinha a segunda Maria do mundo, só perdia para a Inglaterra. Havia os estados pontifícios, que era quase um terço da Itália, sob o governo do Papa. E havia o reino do Piemonte, e mais outros pequenos, mas sobretudo Piemonte, porque o Piemonte foi justamente que assumiu a Itália toda. Foi como na Alemanha, a Prússia, né? Na Itália foi sempre o norte, né? Porque o sul era mais importante. Nápoles era mais importante. Depois houve aquela inversão. O norte passou a ser mais importante. Né? E foi uma catástrofe. Não se sabe o número, a quantidade de italianos que saiu pelo mundo, inclusive para o Brasil. Foram milhões que vieram para o Brasil. Porque houve uma desestabilização completa na Itália. E a perda de influência da Santa Sé, o roubo dos seus territórios, porque foi roubo. Né? E tudo isso feito pelo Garibaldi, feito pelo Mazzini, que era um sujeito, parecia um possesso. Né? E eles realizaram a unificação italiana. Uniram o que Deus separou. E aqui tentaram, felizmente não conseguiram, separar o que Deus uniu. Essa é a estratégia do demônio. Homem e mulher foram feitos para unirem-se, viverem em matrimônio a vida inteira, educar os filhos. O que é que o demônio tenta? Destruir o casamento. Destruiu o casamento. E destruiu. Destruiu o casamento. O casamento é uma coisa. Você pode duvidar quantos matrimônios inválidos pode ser aí. Porque você não tem sabe o que faz quando vai casar. Muitas vezes são completamente vão para a festa e já vão sabendo que, não, se experiência, se der certo, é válido esse casamento. Destruíram o casamento. No entanto, estão querendo a pau e pedra estabelecer a união civil de pessoas do mesmo sexo. É porque isso, você quer destruir o casamento e ao mesmo tempo fazer isso. Porque eles querem separar o que Deus uniu e unir o que Deus separou. Deus criou a divisão dos sexos. Existem homens e mulheres. Acabou. Foi assim que Deus fez. Se há algum problema, é um problema. Ponto final. Tem que ser resolvido. Mas problema se resolve. Como é que se resolve? Indo na direção do certo, não do errado. Claro. Alguém que se apresenta com um problema de pressão alta, o que é que vai fazer? Vai dizer, você vai comer 100 gramas de sal por dia, pode se irritar aí, ficar, e sei lá, vai fazer aquilo, vai piorar. Ele tem que tomar um remédio, isso, aquilo, por quê? Porque é um problema, então ele tem que tomar as medidas para que esse problema seja diminuído. Assim também é esse tipo de coisa. No entanto, não. É que eles querem estabelecer, estão estabelecendo, nas leis isto. E quando estabelece isso nas leis, o que é que ocorre? Uma normalidade artificial se estabelece. E como os seres humanos estão anestesiados por aí, o efeito é impressionante. Então é assim, essa atitude do demônio de querer separar o que Deus uniu e unir o que Deus separou, essa atividade constante, febril do demônio e dos são ligados a ele, ela se instalou no Vaticano, depois do Vaticano II, e esses homens da igreja, eles têm muito dessas atitudes, porque justamente os servos do demônio acabam, por imitação, assumindo o comportamento do chefe. Acabam assumindo, agindo de maneira semelhante. Então eles se tornam também sedutores, enganadores e assassinos, pelo menos no sentido de destruírem. Destruir. E são tenazes. O que é que nós vemos aqui nessas negociações da fraternidade?
nós vimos uma tenacidade impressionante. Dizem que nos debates doutrinais, parece que depois do debate, um dos que debateram disseram que os debatedores da Roma conciliar eram intelectualmente enfermos. Realmente, quem se nutre, entre aspas, dessa comida envenenada que é a filosofia moderna, ele vai ficar com algum probleminha. Se ele se aprofunda naquilo ali, aquilo não alimenta a inteligência, aquilo destrói a inteligência. No entanto, por causa de todas um pouquinho que eu expliquei aqui a respeito da pecado original, as paixões, etc., essa gente é tenaz. São tenazes eles. Desde Vaticano II até hoje, 50 anos, um desastre após o outro, eles não mudaram uma vírgula. Se mudaram, é uma coisa sempre aparente. Um recuo estratégico. De quem avançou 2 e vê que avançou demais, então recua 1, mas para depois avançar mais 2. Sempre assim. A intenção, a disposição é sempre a mesma. A tenacidade é impressionante. E do outro lado, não existe esta tenacidade. Que tristeza. É impressionante. Vocês viram ontem ou anteontem a leitura do prefácio do liberalismo à apostasia. Então vocês viram a citação em que um padre diz que se vocês não estudarem, vocês vão acabar sendo enganados. Ou vão acabar sendo traidores. Pior ainda, foi mais forte. Porque vocês não terão compreendido verdadeiramente como é o liberalismo. Algo assim. Quem citou isso? O padre Paul Olanier. Então, para os mais novos, talvez que não sabem quem é Paul Olanier, chegou a ser um dos principais da fraternidade. Chegou a ser o superior do distrito da França. Aliás, ele era o superior do distrito da França. Conta-se até um episódio, no começo da fraternidade, que houve uma dificuldade lá no seminário, que ainda estava começando lá em Ecônia, e Monsieur Lefebvre, coitado, ele teve um momento de desânimo, começou a chorar lá, uma hora lá, e foi o padre Paul Lenier que foi consolá-lo. Disse: não, Monsieur, vamos continuar, isso, aquilo, outro. E de fato, logo depois, o seminário, veio mais gente, vocação e o seminário. Quer dizer, um homem que teve um papel desse. Pois bem, esse padre, depois de ter dito isso, ele se separou da fraternidade e entrou no Instituto do Bom Pastor e se tornou um ralier. Diz aí. Será que eu vou dizer que ele era um infiltrado da maçonaria desde aquele tempo, ele estava fazendo falso? Não, nada indica. Mesmo Dom Felé, que alguns ficam desconfiando disso aqui. Até hoje, eu digo, se alguém disser, posso até mudar minha opinião, mas eu não encontrei nada de propriamente, infiltração propriamente dita, ou seja, um homem que estava lá desde o começo lá para destruir porque ele pertencia a tal seita secreta. Eu não vi nada disso até hoje. Prova eu não vi. Quem quiser mostrar a prova. Eu vejo indícios, essas pessoas que, porque existe isso também. Do outro lado, mesmo pessoas às vezes fiéis, mas tem um certo parafusinho assim um pouquinho, que consiste justamente numa pequena paranoia, entre aspas, que é justamente de tirar conclusões além das premissas. Então ele vê indícios, certas coisas aqui e ali, e começa a tirar conclusões e afirma a coisa, afirma. E às vezes solta na internet aí e aquilo rende. Eu até hoje nunca vi nada disso. De comprovar. Nesse sentido. Mas o que se vê é justamente, em algum momento essa gente foi infiel, claro. Porque estão agindo como destruidores. Em algum momento houve uma infidelidade grave e isso, pronto, a gente agora está. Isso só vai piorando, mas ninguém sabe onde vai parar. Então é para nós meditarmos, quem estiver de pé, tome cuidado para não cair. Aquela palavra de São Paulo. Porque não é preciso a gente parar e pensar, bem, eu, graças a Deus, nunca me meti em maçonaria, nessas coisas, nunca entrei em nenhuma seita dessa, então estou tranquilo. Não, você pode cair por causa disso aqui mesmo. Se você não tiver uma fortaleza, se você não praticar as virtudes, se você não estudar a ação do demônio
que não vai só pelo erro intelectual propriamente, mas vai mexendo com as paixões também. Algum religioso, por exemplo, pode se desviar, dando a doutrina perfeita, nenhuma mudança, mas ele é orgulhoso. Ele não aguenta que mande ele lavar banheiro, ou lavar qualquer coisa, porque aquilo pesa para ele. Ou ele não aguenta tomar um carão, mostrar um defeito dele. Ele não aguenta, ele fica aquilo roendo dentro. E com aquele roer dentro, a ira é má conselheira. Quem dá o conselho? O demônio. Entra ali e começa a dar um conselho, isso, aquilo, outro. E ele vai se desviando. Vai se desviando. E quase sem perceber, ele acaba começando a considerar as coisas de uma maneira tanto diferente. Não, isso aí também é muito radical. Vejam só. Também é ficar separado completamente de Roma. E começa a entrar as coisas porque houve um defeito inicial na vida espiritual. Então, muito cuidado. Pratiquemos a virtude da fortaleza para não nos deixarmos enganar pelo erro, pela estratégia de Satanás, que é justamente a de misturar o erro com a verdade. E nós veremos de tarde, então, entraremos na terceira parte, que talvez seja a mais longa, me parece, porque é a mais dramática, né? O veneno entre os filhos de Deus, o liberalismo. A conveniência, não a verdade. Nós vamos justamente considerar mais em detalhe todo esse processo de invasão e de falsa normalização na fraternidade, né? Fruto justamente dessa penetração gradual do liberalismo entre os filhos de Deus.